mais uma vez unidos nesse novo vídeo que será uma graça de Deus para a nossa formação e nossa compreensão da fé cristã católica, graças a Deus. Mais uma vez convido você a compartilhar e a divulgar, faça isso. Essa mensagem precisa chegar a todos. O que queremos? Queremos mergulhar cada vez mais no conhecimento de Deus. Queremos ir além. Queremos conhecer com profundidade essa palavra, queremos saber verdadeiramente o caminho, queremos dar passos. É isso que queremos. Queremos viver como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O que é que eu trago de novo para você hoje? Uma carta. Veja, falamos em uma carta no vídeo passado e tenho mais uma carta para você. Essa carta veio para mim, entregue por outros padres, graças a Deus, e foi organizada pelo Regional Norte 1. É uma carta da Assembleia Pré-Sinodal do Regional Norte 1. Então trata da questão da igreja na Amazônia, etc. E eu quis trazer porque algumas observações a gente precisa ter com relação à nossa fé e ter clareza da nossa fé. E a carta, ela tem esse poder, não é? De transmitir o que se pensa, o que se deseja, o que é que está por trás nas entrelinhas dessa carta. Eu vou ler a carta e fazer o comentário, ok? Como Igreja do Regional Norte 1, Amazonas e Roraima, nos reunimos no Centro de Treinamento Maromba, em Manaus, em caminho sinodal, com a presença de leigos e leigas, diáconos, sacerdotes, religiosos e religiosas, bispos, representando todas as dioceses do regional. O sínodo é uma grande luz para o Papa Francisco, que o Papa Francisco acendeu para se fazer pequenas luzes em nossa realidade amazônica. Neste caminho, muitos sinais de Deus vêm sendo colocados como marcos para indicar a direção a seguir. O sínodo é um tempo de graça, um kairos, que nos convoca a elevar nossas vozes, darmos as mãos e seguir, sempre acreditando que é o Senhor que nos convoca a sermos sal da terra, segundo Mateus 5:13. O sínodo é um processo que gera possibilidades, um acontecimento que promove a escuta e uma ferramenta que ajuda a recolher as vozes proféticas dos povos da Amazônia em uma igreja chamada a cuidar do jeito, do conteúdo de sua comunicação e a reconhecer o papel da mulher em uma sociedade dominada pelo mercado, pelos grandes projetos onde se vislumbram propostas extremamente perversas. A partir da síntese da ampla escuta realizada, este foi um tempo para deixar que tanta riqueza passasse pelo processo de decantação. Junto aos povos do nosso regional, sonhamos com uma igreja ousada, dialogal, inclusiva, pobre, solidária, mística, em saída. Uma igreja que quer se expressar em uma liturgia e sacramentos enculturados, que assimila as culturas, dá valor à religiosidade popular e mariana, promove o diálogo interreligioso, desde a escuta e a teologia indígena. Uma igreja profética, que promove novos paradigmas de comunicação com pauta nos povos da Amazônia, que atua em rede e busca repercutir a vida da região. Queremos uma igreja que promova o protagonismo social e eclesial laical das mulheres, dos atores nativos da vida religiosa e missionária, de quem se espera disponibilidade, ousadia, perseverança, capacidade de acolhida, diálogo intercultural, leveza estrutural e incremento da vida das comunidades. Uma igreja que insiste na ministerialidade com os ministérios existentes, promovendo o diaconato permanente e diaconisas, o ministério de presidência eucarística para homens e mulheres e os ministérios a partir das culturas locais. Que Nossa Senhora da Amazônia, Rainha das Luzes e das Flores, nos dê juízo e sabedoria para proteger nossa terra, nossa gente, para que a Amazônia não tenha fim. Manaus, 2 de dezembro de 2018. Pois bem, aqui está a carta, vamos a alguns detalhes. Primeira parte, muito bem, falando sobre o sínodo, a importância do sínodo. Agora,
os dois parágrafos, o terceiro parágrafo e o quarto, aqui é que nós vamos conversar um pouco, porque aqui tem uns pontos assim que são meio complicados. Eu não quero adentrar no fato da importância do sínodo para a Amazônia. É claro que a igreja tem que se preocupar com a missão em todos os lugares, enfrentar todos os desafios que estão aí pela frente. A igreja sempre fez isso. Veja que o grande desafio da igreja é sair de Israel, enfrentar uma mentalidade do contexto romano e do contexto grego. A cultura era grega, a política era romana, além daquelas lideranças religiosas que perseguiram Jesus e depois os próprios discípulos. Então a coisa não era fácil para o cristianismo. Imagina entrar no Império Romano e pregar o Evangelho àqueles povos, a todas aquelas nações. Pois bem, o fato é que a igreja fez isso com a sua fé, não fugiu da fé. A igreja precisava dizer para o judeu que Deus é um, mas sendo três pessoas. E precisava dizer para os politeístas que Deus era três, sendo um. Então vocês começam a perceber o grande desafio da igreja já pela própria fé. A igreja em nenhum momento escapuliu de sua doutrina, fugiu de sua moral, foi fiel a Jesus Cristo. Nós temos o exemplo dos mártires, nós temos o exemplo dos padres da igreja, eles que podem nos falar muito bem sobre isso. Os padres da igreja formam um contexto especial depois do contexto da Escritura, dentro da nossa fé. É muito importante. Então veja, a igreja sempre com essa batalha. E durante todo o processo histórico da igreja nesses 2019 anos, a igreja sempre lutando para que essas duas colunas, fé e moral, permaneçam firmes. Não podemos dobrar. Responsabilidade do Papa, responsabilidade dos bispos, quer dizer, responsabilidade de todo o colégio episcopal aqui, com o Papa pela fé e pela doutrina. São colunas. Na verdade, é uma responsabilidade de todo batizado, de toda a igreja, se nós queremos, de fato, viver na fidelidade a Deus. Agora, sempre houve tendências na história e dentro da igreja de pessoas sempre com aquela coisa meio que abrindo a igreja para realidades profanas, pagãs. Isso sempre aconteceu. A igreja deve estar no mundo, presente no mundo, agindo no mundo, analisando as culturas, vendo aquilo que de fato está conforme o Evangelho e aquilo que não está. Dialogando com o mundo para salvar o mundo. A missão da igreja é ser luz no mundo, ser de sal e luz das nações. Agora, a gente começa a entender que existem umas preocupações dentro da igreja que, ao invés de tornar a igreja luz, inserida na história, inserida no mundo, para agir como luz, dá a impressão de que a igreja que deve se submeter à mentalidade do mundo, se paganizar. A paganização está entrando na igreja, infelizmente. Eu poderia dizer, com Paulo VI, a fumaça do diabo acontece. Esses dois parágrafos aqui, eles dão um pouco de ideia ou sinalizam para esse abrir-se ao paganismo. Abrir-se ao paganismo. E é uma observação que eu faço, que pode servir, inclusive, para quem elaborou a carta, para que pense um pouco melhor sobre esse texto. Sonhamos uma igreja ousada. Muito bem, a igreja ousada é aquela igreja que vai entrar no meio desse mundo com a força do Evangelho, com a potência do Espírito Santo e vai evangelizar sem medo. Como dizia São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Dialogal, com certeza, precisamos fazer tudo através dessa palavra dialogos, né? Através de logos, palavra, através da palavra. Dialogar, está presente. Usa-se aqui a palavra inclusiva, ela tem um sentido meio que negativo também. Inclusive em que sentido? Ser mais uma? Ser mais alguma coisa? Ou seja, não entender que a igreja é instrumento da salvação de Cristo para a humanidade? Ou entender a igreja como mais um instrumento? Como seria isso? Se eu entendo a igreja como mais um instrumento ao lado de tantos outros, eu estou negando a realidade da igreja. Jesus Cristo não tem duas igrejas, três igrejas, 4 formas diferenciadas e até contraditórias, porque não seria de Deus. Deus quis a sua igreja. Lembrando que a igreja é a esposa de Cristo. Por ela ele deu a vida, ele morreu pela sua igreja e a enviou pelo mundo.
E esse ensinamento não pode ser mudado. São Paulo fala na carta aos Gálatas direitinho sobre isso. Mesmo que venha um anjo do céu que vos anuncie uma doutrina diferente daquela que vos temos anunciado, que seja anátema. O que quer dizer anátema aqui? Excomungado, colocar fora da comunhão. Então não se pode anunciar nada diferente. Então como é que eu posso ser alguma coisa ao lado de outra coisa e dizer que é a mesma coisa e todo mundo caminha junto e dá no mesmo caminho, dá no mesmo objetivo? Isso não existe. Isso não existe. Isso é falsificação do contexto do Evangelho, da palavra de Deus. Que a liturgia seja enculturada, certamente, muitos elementos enculturados aí. A gente precisa ver a realidade do povo. Como já disse, é aquilo que não fere o Evangelho e que serve até de, vamos dizer, você percebeu a beleza que existe em cada povo, em cada nação? Claro que você vai aproveitar daquela beleza. O que você não pode é desmerecer, empobrecer aquilo que já é do Evangelho em benefício de uma conquista cultural ou de um envolvimento cultural. Essa observação tem que ser feita. Mas, padre, por que o senhor faz essa observação? Porque isso está acontecendo nas nossas liturgias. Ao invés de nós trazermos a riqueza e darmos aquele sentido litúrgico forte, que é justamente o lugar onde a gente expressa toda essa tradição da igreja. Veja, a liturgia é de uma importância imensa. A doutrina da igreja, a teologia da igreja, toda a tradição da igreja vai passar por isso. Se você esculhambar a liturgia, você esculhamba tudo. Então convém que mantenhamos a liturgia naquilo que de fato ela é. Ela é essencial, ela é importante para toda a vida de fé da nossa igreja. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui também é com a frase sonhamos com a igreja ousada. Como é que a gente poderia entender uma igreja ousada, se não aquela igreja que escuta o outro, senta para escutar o outro, que não tem medo de formar o outro, que não tem medo de testemunhar Jesus Cristo e de ser luz no mundo? Essa igreja sim ousada. Eu vejo muita gente preocupada com muita coisa, mas dificilmente a gente vê muita gente sentando para escutar o outro, perdendo tempo, entre aspas, dando atenção às dores, às agonias das pessoas. Por exemplo, um padre em confissão. Existe meio mais importante para se escutar o rebanho do Senhor do que estando ali, à disposição? Senta, confessa, deixa o outro falar. Isso é uma igreja ousada. É uma igreja que não tem medo de se desgastar ali, renuncia a tudo, seu celularzinho, suas coisas, para estar ali à disposição do bem maior do povo de Deus, que não quer somente pão, minha gente. Precisa também da palavra da salvação. E somente quem senta, obedece, quem senta se esvazia para poder escutar o outro. Isso é renúncia de si mesmo. A gente precisa dessa igreja ousada agora em 2019. O último parágrafo diz assim: queremos uma igreja que promova o protagonismo social e eclesial laical, que faça valorizar a vida laica. Claro, o leigo é batizado, é cristão, precisa agir e tomar consciência daquilo que ele é. Das mulheres também, de todos aqueles nativos, no caso da Amazônia, da vida religiosa, missionária, que todos tomemos consciência de tudo o que nós somos diante de Deus como cristãos. Agir com ousadia, perseverança, capacidade de acolhida, diálogo intercultural, leveza estrutural e incremento da vida das comunidades. Esse leveza estrutural fica meio ambíguo. O que quer dizer essa leveza estrutural? Seria abraçar mais aquilo que é a ideia do outro e ser menos aquilo que é a estrutura, abrandar na fé e na moral da igreja para valorizar outras coisas? Isso aqui não ficou muito claro. De qualquer modo, eu deixo para quem escreveu explicar. Uma igreja que insiste na ministerialidade. Claro, os ministérios importantes, tão como os ministérios existentes, promovendo o diaconato permanente e diaconisas. De fato, no começo da igreja já havia, as diaconisas. Não sei se é isso que o Papa tem em mente agora para colocar nesse sínodo. Possivelmente pode até ser, mas está aí exposto na carta. Depois o ministério da
presidência. Eu estou com a canetinha que você está vendo para poder grifar aqui na sua frente. O ministério da presidência eucarística. Quem é que preside a Eucaristia? Primeiramente o bispo. Depois os seus presbíteros. Então, homens escolhidos por Deus, preparados para essa missão, a presidência eucarística. Só que a carta coloca aqui a presidência eucarística para homens e mulheres. Ora, se coloca aqui para homens e mulheres, o autor da carta esqueceu que isso já é uma causa definida. As mulheres não poderão ser ordenadas. Isso já vem de São João Paulo II, depois reiterada por Bento XVI. É causa finita, é definição. Por exemplo, se um bispo ordenar uma mulher, primeiro, a ordenação não vale, diz o Papa. Segundo, o bispo está excomungado e a mulher também. Então, não vale a ordenação e os dois estão excomungados, se os dois têm pleno conhecimento do que está acontecendo. Então, por que essa carta insiste na presidência eucarística para homens e para mulheres? Ora, seria a destruição da definição dogmática sobre esse ponto? A conclusão já feita na Igreja? Dogma é uma realidade que a Igreja tem o poder de estabelecer a partir da Palavra de Deus, porque é aquilo que já existe na Palavra de Deus, colocado de modo definitivo para todos os cristãos. Mas a Igreja não tem poder de desfazer de um dogma. Uma vez declarado, a Igreja a ele se submete em obediência, porque aquilo ali se trata de uma verdade de fé. Então veja, se a carta aqui, se não foi isso que os autores da carta quis dizer, precisa se explicar, porque aqui tem um erro tremendo. Então é preciso observar isso nesta carta, em que pede inclusive a proteção desse novo título aí de Nossa Senhora da Amazônia. Pois bem, vamos pedir a Nossa Senhora de todas as nações, de todas as regiões, inclusive da Amazônia, que interceda por mim, por você, e que interceda por todos aqueles que se reuniram para fazer essa carta, para que tire todas as arestas de erro, que não permita uma igreja prostituída com o mundo, mas uma igreja inserida no mundo como sal da terra e luz do mundo. Essa igreja que não é minha e não é sua. Como disse Bento XVI, essa igreja é de Jesus Cristo. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.